Sou professora de História, graduada em História, né? A minha idade é 46 anos, o gênero feminino. Essa questão da etnia, raça e cor aqui, eu acho que já está bem, até ela já está bem flexionada aqui no momento que tu escreve etnia, raça e cor, tu já está flexionando esses conceitos aqui, né? Então, a minha cor, eu seria, na cor da pele eu seria parda, né? Na etnia, o conceito de raça aqui, a gente não está, pelo menos nas ciências humanas, a gente não usa mais esse conceito, mas quanto à etnia, eu poderia dizer que eu sou uma salada de frutas, né? Porque a gente tem na minha família tem o bugre, né, que é o índio misturado com negro, tem o português, que também é misturado com árabe, que também é misturado com negro do norte da África. Então a gente diz que a gente é brasileiro, na verdade, né? Para nós somos brasileiros. Aí se a gente chega em Caxias é pelo duro, não sei o que, papapá. Enfim. Aí dependendo da área de colonização, eu nasci numa colônia alemã, que é Três Passos, né? Minha família toda é pelo duro, mas toda de Três Passos. Então já tem, por exemplo, em alguns hábitos, por exemplo, na culinária, a gente tem alguns hábitos que são alemães, mas tem outros que são indígenas. Então vai se construindo essa mistura toda aí que no meu ver é o ser brasileiro, né? Eu trabalho na Escola Parobé, Escola Técnica Estadual Parobé. A minha formação, eu fiz a licenciatura e já fiz junto o bacharelado em História. A minha experiência, ela começa no ano de 2000 com o ensino médio, e anteriormente eu trabalhava desde 92 eu trabalhava em escola infantil, com um curso que eu tinha para trabalhar em escola infantil. Mas eu comecei, acho que fiz um ano talvez no ensino fundamental e depois fiquei só no médio. Aqui na escola, bom, então eu devo ter eu vou me aposentar, deixa eu ver, eu devo ter uns 22 anos, mais ou menos, de profissão. Contando todas, né, juntando tudo. No ensino médio eu estou desde 2000. A carga horária semanal aqui na escola eu tenho 60 horas. E não realizo outra atividade, nunca realizei outra, nada. Uma vez eu quis ser bancária, quer dizer, eu quis não, né? Eu fui trabalhar para ganhar dinheiro como bancária e não aguentei. Porque é tudo muito fechado, é muito papel, tem muito poucas... A gente não vê gente, a gente não interage, é muito mecânico, assim. Aí eu fiz uma experiência, assim, só e não durou um ano. Então, ponto 2 aqui do passado. O que o motivou a ser professor? O meu pai era professor, né? O meu pai era professor rural. E como ele é nascido e criado numa colônia alemã, ele era bilíngue, professor bilíngue, né? Então ele tinha que ensinar os alemães a falar português. E multisseriado. Era uma turma com crianças de 10, 11, 12, 18 anos, rural, né? Então juntava todas as crianças e jovens na mesma sala. E ele precisava dessa ser bilíngue, porque senão não teria como se entender, né, naquele mundo, apesar de ele ter que ensinar português. E é um momento assim onde o Brasil está sendo inventado, né, que é naquele período ali depois da Revolução de 30. Então houve uma ênfase muito forte em que as colônias italiana, alemã e outras falassem português, né? Então meu pai atuou muito aí. Então ele era um sujeito que muito autodidata, assim, porque ele não foi para a universidade, né? Muito autodidata, e foi se formando dentro daqueles cursos que o Estado do Rio Grande do Sul ia oferecendo naquela época, né? Naqueles anos. Bom, pela trajetória dele, assim, por eu observar a vida dele, eu comecei a me interessar pela profissão do meu pai. E eu me lembro, assim, que eu devia ter 7 anos ou 8 anos, eu enfileirava os tijolos no pátio de casa, colocava um nome, escrevia com giz, né? Porque o pai trazia giz, a gente tinha quadro negro em casa,
livros, era como se fosse uma escola em miniatura, né? E eu nas minhas invenções aí, porque eu fui para a escola tarde, sim, porque eu precisava ter os 7 anos completos naquela época. E eu faço aniversário em agosto, então eu tinha umas tranqueiras ali que eu acabei ficando um tempinho mais em casa. Então eu me alfabetizei com 5 anos, meu pai me alfabetizou, na verdade, né? Então, criada nesse mundo aí de livro, de caderno, chamada, coisa, eu fazia assim as minhas fileirinhas bem retinhas de tijolos, cada um tinha um nomezinho, tinha chamada e parará. E tinha lanche quando eu conseguia alguma criança na redondeza para brincar, elas sentavam em cima do tijolinho, daí eram, né? Mas eles só ficavam até a hora do recreio, né? Porque na hora do recreio eu oferecia merenda, depois da merenda eles não queriam mais brincar. Enfim, mas sempre foi uma coisa muito assim, nesse sentido. Então eu não... Hoje, pensando assim, né, na minha trajetória, eu não imaginava fazendo outra coisa. Parece que eu já... que eu cheguei no mundo para ser professora mesmo, né? E eu acho que essa questão da influência da profissão do meu pai, bastante, e também o jeito que meu pai me ensinava, né? Então eu achava que aquilo era estudar, ir para a escola, alcançar o conhecimento, saber das coisas. Então isso era muito interessante para mim, né? E eu fiquei muito frustrada quando eu cheguei na escola. No meu primeiro dia de escola, eu me lembro até hoje como se fosse ontem. Foi muito frustrante. A escola que eu tinha em casa era completamente diferente da escola que eu enfrentei quando eu cheguei na primeira série, né? E como eu já estava alfabetizada, tudo era muito... parecia que era muito lento para mim, assim, que era muito devagar, que eu tinha vontade de saber outras coisas e eu me incomodava bastante. Na época não tinha diagnóstico de hiperatividade, eu era hiperativa, né? Então vinha no meu boletim. Muito bem, ótima aluna, 10, não sei o quê, procurar conversar menos em aula. Sempre vinha isso. Eu não parava em sala de aula. Eu fazia o professor estava terminando de encher o quadro, eu estava junto com ele na última palavra, quando ele apagava, entende? Então era muito assim, porque eu tinha muita vontade de saber. E de certa forma a escola formal, ela meio que me acabou reduzindo aquele meu espaço de conhecer, na verdade, né? Eu conhecia muito mais em casa do que na escola, né? E aí eu fiquei muito frustrada porque eu tinha que ficar sentada e eu não conseguia ficar sentada. Então eu terminava as atividades muito rápido, daí eu começava a criticar os outros, eu ia nas classes dos outros, não tá certo isso aqui não se faz assim, se faz assim, assim, assim. Então era essa a dinâmica, né? Então, enfim. Mas os meus professores gostavam muito de mim e toda vez que eles pediam para sentar, eu sentava, mas em seguida eu já estava de pé de novo. E era assim. Mas, enfim, eles sempre elogiavam e tal, que era muito interessada, só que eu conversava demais. Então, conversa excessiva. Porque, na verdade, eu tinha uma ansiedade, assim, que a escola não conseguiu me satisfazer essa minha ansiedade, né? Eu tinha uma vontade de conhecimento que o modelo de escola, né? Esse modelo formal de escola, que é o que a gente tem até hoje, né? Infelizmente, a gente não conseguiu avançar muito nessa questão. Era uma escola que acabou me amarrando e me segurando. Eu acho que as crianças, tanto eu como outras crianças, né, poderiam avançar muito mais, e ainda hoje eu penso assim, né, e agora dentro da minha própria prática docente eu vejo isso, que muitas crianças poderiam avançar muito mais se a escola não fosse tão quadradinha como ela é, né. Qual é o objetivo como professor? Pessoalmente falando assim, o meu objetivo como professor é que as crianças, os jovens, enfim, né, como eu trabalho no ensino médio, mas para mim são crianças porque são 13, 14 anos, 15 anos, isso aí são crianças para mim, enfim, que eles se interessem pelo conhecimento. E de alguma forma, seja pela nossa prática, ou seja pelas nossas convivências, tentar de alguma forma chamar a atenção deles para a beleza que é o conhecer, que é o saber, que é o conhecimento. Apesar de que a sociedade pós-moderna que a gente vive, né, não é exatamente isso que eles querem, né? Então a gente sai de uma categoria de cidadão para uma categoria de consumidor. Então se a gente não é consumidor, a gente não serve para essa sociedade, né? E a cidadania ela vai ficando cada vez mais
diluída, a gente vai perdendo, né, cada vez mais essas características de cidadania, de saber pelo prazer de saber, pela vontade, pela curiosidade, não simplesmente por uma imposição, porque eu tenho determinados assuntos que eu preciso estudar para o vestibular, para o Enem e tal, mas saber a partir da vontade de saber, do desejo de querer saber mesmo, da curiosidade, né? Que eu acho que isso toda criança traz, né? Aliás, todo ser humano traz isso, né? Que não acaba com a gente, não acaba quando a gente sai da infância e passa para a idade adulta, né? Isso permanece no ser humano, né? Esse desejo de conhecer. E eu acho que isso está sendo roubado, né? Eu acho que a pós-modernidade, ela nos rouba isso. Nos rouba esse nosso desejo de conhecer, de ter contato com o conhecimento, de construir o nosso próprio conhecimento. Então, a gente diz assim, nas conversas, né, nas reuniões de escola, reuniões pedagógicas, que a gente saiu do 8 para o 80, a gente saiu de uma total repressão dentro da área da educação nas escolas, uma total permissividade. Mas aqui, na verdade, é o mundo que mudou, né? O mundo mudou, nós estamos numa outra época, numa época que não valoriza o conhecimento. Valoriza, sim, você oferir um excelente salário para que você possa comprar muitas coisas, né? Então, o conhecimento não é valorizado, e essa é uma discussão que a gente trava todo santo dia com os alunos, né? Cadê a vontade de conhecer, de saber? Para que saber isso? Para que saber isso? Onde eu vou usar isso, né? Então, eles querem sempre que a gente responda isso. Para que eu tenho que saber isso? Onde é que eu vou usar? Se eu vou saber para não usar, para que eu vou saber se eu não vou usar? Então, perde-se a questão de construir o conhecimento pela beleza de saber, né? E o ser humano precisa responder, né, algumas perguntas, assim, enquanto humanidade, né? Bom, então a gente tenta realizar esse objetivo de despertar esse interesse pelo conhecimento nos alunos, e isso é uma coisa diária, né? Diariamente essa guerra está sendo travada, né? O que é ser professor? Bom, eu acho que hoje mais do que nunca ser professor é ser um mediador. Para mim já está bem claro isso, assim, é ser um mediador, até porque a gente há muito tempo que saiu e talvez não devesse nunca ter ficado sobre o tablado, né? Aquele degrau que diferenciava o professor dos alunos. Então, acho que ser professor hoje é ser mediador. E como eu me sinto bem dentro desse papel de mediador. Às vezes eu fico um pouco angustiada, às vezes eu fico um pouco triste, às vezes eu fico um pouco abatida, mas enfim, eu acho que a nossa profissão, ela me parece assim, que a gente vai se retroalimentando, né? Então, por isso a gente não cai nas graças total, assim. E depois a gente tem pessoas junto, né? Então, essas teias que a gente vai tecendo dentro da própria escola, com os nossos colegas, com os serviços, né, que tem dentro da escola, e a gente vai interagindo e vai se entendendo e vai ser... um vai dando o suporte para o outro, né? Então, aqui na escola, nós temos essa felicidade, né, de estar construindo teias bastante fortes, assim, laços bastante profundos, assim, com os nossos colegas né, da nossa categoria, que sejam os professores, sejam os serviços da escola, pessoal, SSA e tal. E aí a gente vai se dando esse suporte um ao outro, né? Então, quando a gente vê que um está mais para lá do que para cá, a gente vai lá, dá um incentivo. E mesmo nas discussões que a gente estabelece dentro da escola, né, a gente vai conseguindo se refazer. Enfim. Então, eu me sinto assim bem e tranquila, consigo dormir de noite. E no outro dia, é outro dia, né? E aí a batalha recomeça, mas sempre com essa ideia, né? De tudo é muito discutido, é muito dialogado, é muito pensado. Os meus colegas
eu me vejo assim, né, eu e os meus colegas, que a gente tem muita permeabilidade, né, então vem uma ideia diferente, vem, quem sabe faz assim, quem sabe faz assado, e a gente sempre conversando e a gente vai construindo isso aí. Eu acho que a gente tem um grupo assim, uma felicidade de ter esse grupo aqui na escola, né. O que faz de mim um professor? No sentido do mediador, é basicamente essa vontade, né, de mostrar para esses meninos, para essas meninas, aqui os nossos alunos, eles são, no Parobé chega de todas as classes sociais, de todos os bairros de Porto Alegre, né, mas a gente vê assim que a gente tem uma classe média, uma classe média baixa, e às vezes algum assim que difere, como filho de promotor, que já vive na escola, enfim, né, que sai fora da curva, assim, né, mas a maioria é mais ou menos isso, é uma classe média, uma classe média baixa, e todos são filhos de trabalhadores, mesmo que sejam funcionários públicos, trabalhadores liberais, assim, ou operários mesmo, né. Então, me parece que o nosso compromisso, ele é, como escola pública, né, como uma instituição pública, maior ainda, né. Então, eu como estudei sempre em escola pública, né, ensino fundamental, médio e na Universidade Federal, né, e pelo curso também que eu fiz e pela formação que a gente tem na URGS dentro do curso de História, acho que não poderia ser diferente, né. Não é que a gente às vezes fala em dívidas, né, mas não é que seja uma dívida, é que a gente tem uma formação, né, a gente tem uma formação, e essa formação é feita através, a gente tem noção disso, né, através dos impostos de todos os brasileiros, né, seja no ensino fundamental, médio ou na universidade, é a partir dos nossos impostos e de toda a sociedade brasileira. Então, de alguma forma, a gente tem que devolver isso para a sociedade, né. Então, o meu grupo aqui da escola, a gente entende dessa forma e temos muito, assim, o orgulho e uma liberdade em trabalhar na escola pública, né? Que talvez se fosse uma escola confessional ou particular, mesmo não sendo de nenhuma confissão, talvez a gente não tivesse tanta liberdade para atuar como a gente tem aqui, né? Enfim, o que é ser um bom professor? Eu acho que é estar engajado, né? E aqui, para além da política partidária, né? Isso também é um sinal dos tempos, né? Que a gente vive essa questão da política partidária, cada vez parece que ela está mais longe, né? Do cidadão, da sociedade, da população em geral, e a gente acaba nos certificando de algumas ideias que a gente tem que traz de dentro de casa, da nossa prática política, da nossa própria história, e a gente vai encontrando os pares nessa caminhada, né? E a gente vai sustentando essas nossas ideias, ou ideais também, apesar da política partidária, né? Então essa é uma coisa que a gente que aqui nas ciências humanas a gente discute bastante com os alunos também, essa questão da política, quer dizer, a política em si, ela não é suja, ela não é corrupta, né? Então diferenciar o que é política e o que é política partidária. Então a gente está decepcionado com a política partidária, bem, então a gente tem que mudar isso aí, né? E nesse movimento de mudar isso aí, a gente está fazendo política também, porque a política não se resume, aliás, a política ela é uma competência do ser humano, né? Nenhum outro animal tem essa competência. Então, de fazer essa diferença e mostrar para os alunos que são sujeitos políticos e que a todo momento eles estão fazendo história, apesar de não aparecer no jornal, né? Enfim, apesar de não estar na mídia, a gente também está construindo história a todo momento do instante. A relação que a gente estabelece com os alunos é uma relação de proximidade, sim, mas não no sentido nem pai, nem mãe, nem tia, né? Mas uma proximidade, uma relação. Nós entendemos aqui, eu entendo também, as pessoas se aproximam, né? A partir das suas visões de mundo, que a afetividade ela é importante no processo de aprendizagem, né? De ensino e aprendizagem. Tanto para nós é importante a afetividade, quanto para o nosso aluno é importante a afetividade. Então, como diria, vamos citar alguém, né? Como diria o professor aquele da FACED, o Milton,
Newton Fischer que faleceu recentemente, né? Ele falava do bafo no cangote, né? Era uma expressão que ele usava. Que a educação, o conhecimento, ele vem junto com a afetividade. Então, da mãe colocar o filho no colo e o bafo no cangote, justamente isso, a mãe contando histórias, né? O filho no colo, ou no colo do pai, no colo da mãe, e o pai e a mãe contando histórias. E isso, esse amor pelas letras, pelo conhecimento, ele emplaca no ser humano a partir da afetividade também, né? A partir da curiosidade, mas a partir da afetividade também. E aí tem diversas correntes teóricas, pedagógicas, enfim, que falam nessa questão da afetividade. Nós somos o ser humano não é uma coisa só, são diversos aspectos, né, compondo a nossa humanidade, e um deles é o afeto, né? E o conhecimento com afeto parece que ele é mais saboroso, né? Mais saboroso, enfim. Então, não nessa questão de mãe, de pai, nem de psicólogo, nem nada disso, mas numa relação franca, assim, e afetiva também, né? Afetiva também, sim, porque todos nós somos seres humanos, a afetividade faz parte da nossa Constituição também. Os projetos políticos do Estado afetam o seu cotidiano? Bem, sim, mas tem tem as flexibilidades aí, né? Eu acho que a gente precisa saber o momento de avançar e o momento de retroagir, né? E nessa questão aqui de projetos políticos é exatamente isso. Então, eu acho que aqui na escola a gente tem conseguido digerir muita coisa que chega assim, mais ou menos imposto, mas a gente consegue digerir isso e fazer a nossa síntese, né? E tocar para frente, né? Então, de uma forma bem conciliadora, assim, né? Sem muito estresse para a categoria, assim, porque muda governo, muda política, muda a corrente filosófica, pedagógica, enfim, aquela confusão. Mas a gente aqui procura reter o que é interessante, o que a gente pode aproveitar e fazer a nossa síntese, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo. A gente conseguir fazer a nossa síntese e sem perder o nosso foco, o nosso objetivo, né? Porque a gente sabe que esses projetos políticos, eles duram 4 anos ou 8 anos no máximo, né? Não é política de governo, né? Então, dependendo do partido e tal, a gente cai de novo naquela questão da política partidária, dependendo do partido, da orientação, é por onde a banda toca. E a gente vai fazendo, então, tentando fazer essa conciliação, não entrando num confronto direto, mas também não cedendo completamente, né? Mas fazer uma síntese disso aí. Então, a oportunidade, acho, nesse tempo que eu estou dentro da escola pública, em nenhum momento, nem nessa escola, nem em outra escola do interior, como Olavo Bilac, onde eu comecei, Instituto, né, de Educação Olavo Bilac, no interior de Santa Maria, mesmo com toda a pressão do governo, ou do partido que estava no governo nos diferentes momentos históricos aí, mesmo assim, a gente não foi cabresteado, né? Mesmo que tenha vindo de cima, a ideia vindo de cima, não sei o que, mas os professores, eu tive essa oportunidade de encontrar grupos de professores que sempre acabavam fazendo a sua síntese, né? E não simplesmente aceitando tudo como papagaios ou autômatos, assim, mas sempre fazendo a síntese. Acho que o professor que não faz a síntese é lamentável, porque aí ele vai a cada 4 anos estar dentro de uma caixinha diferente, né? E não acho que não é essa ideia. A gente tem até... Porque a gente é de um tempo em que as pessoas tinham ideias e mantinham essas ideias, né? Não no sentido, assim, de ficar anacrônico, mas no sentido de fazer a síntese sempre, né? De tentar sempre fazer essa síntese. Então, afetam os projetos políticos do Estado, eles afetam o nosso cotidiano, pero não muito, assim, né? Quer dizer,
eles afetam até onde a gente deixa eles afetar, na verdade, porque a gente tem bastante assim, liberdade de atuação e a gente acaba fazendo uma síntese que se como é que a gente chama? O pessoal da educação, a corregedoria da educação chegar aqui, não vai ter condições de nos desautorizar, né? Ou podem até nos questionar, e aí a gente vai para a discussão, vamos para a discussão e tal. Mas não tem, não existe práticas ilegais, tampouco não se rejeita de completa proposta, a gente procura sempre, dentro da proposta, uma forma da gente, de nós mesmos, nossos grupos, conseguir se movimentar e sobreviver e passar mais esses 4 anos aí depois, enfim, né? Mudando ou não mudando, eu acho que a gente precisa desse fio condutor, né? Que a gente não pode depender das variações, né? De partidos políticos, enfim. Com relação à esperança, tem bastante esperança, tem esperança. Aqui na escola a gente tem observado assim que diversos dos nossos alunos, muitos têm entrado na Universidade Federal, né? Diversos têm entrado nas ciências humanas e nas licenciaturas, e isso nos dá muita esperança, né? Porque afinal todo mundo precisa de um professor, né? E enquanto a escola for institucionalizada, obrigatoriamente precisa-se de professor. E aqui na escola os nossos alunos acabam se identificando com alguns professores, né, e acabam seguindo as licenciaturas, o que eu acho uma coisa assim, bonito mesmo, é bonito mesmo. E a gente tem essa esperança, né, de que eles interagindo com a gente e nós interagindo com os nossos mestres, enfim, né, com aqueles que nos ajudaram a construir também o nosso conhecimento, e a gente ajudando eles a construir o conhecimento deles também, e assim vai se propagando. Eu acho que essa esperança na licenciatura, né, pelo menos aqui na escola, a gurizada vão para as engenharias, vão para, né, enfim, arquitetura, área da saúde e tal, mas tem vários que vão para as licenciaturas, e isso nos deixa, como é que eu vou dizer assim, nos retroalimenta, né, e a gente vai se alimentando também de todos esses processos. Depois conversam no Facebook ou voltam aqui na escola para visitar e contam o que está acontecendo. E lá pelas tantas vão ter aula com o Dario também, né? Enfim, e o Vicentini e os que foram nossos mestres. Daqui a pouco nossos alunos estão diretamente, novamente entrando em contato com os nossos mestres ou com aqueles autores que a gente também entrou em contato e que a gente trouxe para eles em sala de aula, mas que naquele momento talvez não tenha ficado tão claro assim, mas eles entrando então e construindo a síntese deles, né? E um pouquinho dessa, talvez um pólenzinho aí nosso, né? Nessa mistura toda aí, enfim. O que você imagina sobre onde a profissão o levará? Bom, a minha profissão, no caso aqui, né? A minha profissão já me trouxe, eu estou no meu lugar, né? Parece que eu sempre estive no meu lugar, assim, não tenho... Para mim está bem tranquilo, assim, isso. O que você faz hoje para concretizar seu sonho? Bom, então a gente procura sempre estar no lugar onde há a discussão. Então, onde há discussão, a gente se propõe a discutir, né? E muitas vezes fomentar a discussão, né? E essa questão da formação política que a gente tem trabalhado bastante com os alunos. E a gente vai se trabalhando também e vai revendo, né, posturas nossas. E eles vão trazendo coisas também diferentes e a gente vai fazendo novas sínteses, né? Então, não tem como envelhecer esse processo, né? O processo do conhecimento, ele não pode cristalizar nem envelhecer, né? Então, ele está sempre em movimento. Então, a gente entra em movimento com os nossos colegas, a gente entra em movimento na relação com os alunos que a gente tem, com os alunos que a gente teve e que voltam aqui na escola, que vêm dar os feedback, né, de como está seguindo a vida deles e tal. E eu acho que esse processo, então, ele avança, né? Ele avança, ele pode avançar lento, mas é os inéditos viáveis do Paulo Freire, né? Acho que é mais ou menos dentro dessa ideia, assim. A gente talvez não possa mudar o mundo todo agora,
mas em alguns lugares a gente pode mudar o mundo, né? Então, pensar global e agir local, né? Então, a gente está construindo um edifício, isso é uma ideia assim, que surgiu outro dia, a gente está construindo um edifício aqui dentro da escola, né? Um edifício onde a participação dos nossos alunos é importantíssima e nós como mediadores, né? Simplesmente como aquelas pessoas que já têm um pouquinho mais de tempo no planeta Terra, então vamos dar uma força assim, mas nunca deixando de levar em consideração esse novo cimento que eles estão trazendo também, né? Esses novos materiais e para essa construção, né? Para que essa construção fique exatamente a nossa cara, né? E não uma coisa, um Frankenstein, uma coisa que não é nossa, que não tem nada a ver com a gente. Então, o meu sonho, assim, ele se dá justamente nessa relação que eu tenho com os meus colegas, com os meus familiares, com as crianças da minha família, principalmente, né? Os jovens, as crianças da minha família, e com os nossos alunos, né? Os pais dos nossos alunos, essa comunidade onde a gente está inserida, envolvida aqui, né? E o que eu gostaria de dizer aos nossos professores, que bom, ser professor é muito bom. A gente, talvez uma das raras profissões onde você possa se reinventar a cada dia dentro dessa discussão com os teus colegas, com os teus alunos, e vem gente de toda parte, com todo tipo de história, com todo tipo de formação, e vem os pais, e aí tu senta com o pai, às vezes tu senta com o pai que é engenheiro, às vezes tu senta com o pai que é metalúrgico, às vezes tu senta com o pai que é funcionário público, então são, né? E assim a gente vai construindo esse nosso edifício que é o conhecimento, no caso aqui, no Parobé, né? No ensino médio do Parobé. E eu acho que a gente está conseguindo sinalizar positivamente, porque tem uma gurizadinha aí que está indo para a área das licenciaturas, né? Mas é isso, a esperança, na verdade, ela não morre nunca, né? Às vezes a gente se afasta um pouco da esperança e fica um pouco frustrado em função de que às vezes as coisas são pesadas mesmo, né? São duras mesmo, são difíceis mesmo, mas eu acredito muito no grupo, assim, né? Que em grupo, no grupo e em grupo, a gente consegue resolver todo e qualquer obstáculo, a gente consegue retirar do caminho ou contornar, né? A gente não pode retirar, a gente pode contornar. Então, sempre dentro de uma ideia de discutir e acabar gerando um consenso, né? Para entrar o mínimo possível em atrito ou no embate direto. Não nos negaremos ao embate direto, se ele tiver que acontecer, né? Não nos negaremos ao embate direto se tiver que acontecer. Mas a gente faz esse exercício, né? De sempre tentar contornar e pacificamente tentar resolver todas as questões. Mas se o embate direto chegar, a gente vai estar lá. Isso aí está na história dos professores do mundo todo, enfim, e na história dos jovens do mundo todo, mais de 68, né? Ele se renova, né? Talvez por outros instrumentos, outras mídias, outros formatos, mas essa questão da juventude, dessa pujança da juventude, né? Dessa força, dessa vitalidade, ela está aí. E no nosso caso aqui, eu acho que nós encontramos a fonte da juventude, porque a gente está no meio de jovens, né? E os jovens sempre mudando, e a cada geração, diferenças e tal. E como a gente está dentro desse caldeirão, a gente está sempre se reinventando também. Acho que isso é muito bacana, muito legal. Acho que é uma das profissões que nos dá essa condição, né? Essa convivência espetacular. Acho que é isso.